Yahweh, soberano Pai Celestial. No poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo bíblico, 2 Coríntios 12 verso 21. Introdução. O versículo 21 do capítulo 12 de 2 Coríntios revela a profunda preocupação e o temor do apóstolo Paulo em relação à igreja de Corinto. Este versículo é o clímax de um capítulo onde Paulo, relutantemente, se vê obrigado a defender sua autoridade apostólica e a confrontar as divisões e os pecados persistentes na comunidade. Ele expressa o medo de que, ao visitá-los novamente, Deus o humilhe ao testemunhar a impenitência de muitos em relação aos seus pecados passados. A gravidade deste versículo reside na sua revelação da seriedade do pecado não confessado e da tristeza que ele causa ao coração de Deus e aos líderes espirituais. Contexto histórico. O contexto histórico de 2 Coríntios é marcado por tensões e conflitos entre Paulo e a igreja de Corinto. Como evidenciado ao longo do capítulo 12 e de toda a carta, alguns membros da igreja questionavam a autoridade de Paulo e aderiam a falsos apóstolos. Paulo responde a essas acusações defendendo seu apostolado, mencionando suas experiências espirituais, embora com relutância, e, principalmente, apelando para as evidências de seu ministério, entre eles, sinais, maravilhas e milagres, 2 Coríntios 12 verso 12. A menção de imoralidade sexual, nem das relações sexuais proibidas, nem de outras coisas indecentes que faziam, 2 Coríntios 12 21, alude a problemas morais específicos que já haviam sido abordados em 1 Coríntios. E que, aparentemente, persistiam. A cultura da cidade de Corinto, conhecida por sua licenciosidade e idolatria, provavelmente contribuía para as dificuldades enfrentadas pela igreja em manter-se fiel aos padrões bíblicos de santidade. O temor de Paulo, portanto, não é apenas por sua própria reputação, mas pela honra do nome de Deus e pelo bem-estar espiritual da igreja. Interpretação. Em uma perspectiva teológica protestante, o versículo 21 de 2 Coríntios 12 ressalta a importância da confissão de pecados e do arrependimento genuíno. Deus, em sua santidade, não pode tolerar o pecado. Abacuque 1 verso 13. O arrependimento é uma resposta necessária à graça salvadora de Deus, e a persistência no pecado, sem contrição, demonstra uma falta de compreensão da gravidade da ofensa contra Deus. O temor de Paulo em ser humilhado é um reflexo da tristeza que o Espírito Santo sente quando o pecado permanece na vida dos crentes, Efésios 4 verso 30. A frase "Meu Deus, me humilhe diante de vocês" sugere que a disciplina divina pode se manifestar de forma pública, expondo o pecado e trazendo vergonha à igreja. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um chamado a autoexame constante e a confissão regular de pecados. Ele nos lembra de que o pecado não confessado impede nossa comunhão com Deus e com os outros irmãos em Cristo. Além disso, destaca a responsabilidade dos líderes da igreja em confrontar o pecado com amor e firmeza, buscando a restauração daqueles que se desviaram do caminho da verdade. Veja as referências cruzadas. 1 João 1 verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Este versículo enfatiza a promessa de perdão e purificação através da confissão, contrastando com a impenitência mencionada em 2 Coríntios 12 21. Ele mostra que Deus está pronto para perdoar, mas o arrependimento é uma condição necessária. Gálatas 6 verso 1, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais,
devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que você também não seja tentado. Este versículo oferece um modelo para a restauração daqueles que pecam, com um espírito de mansidão e cuidado, reconhecendo a própria vulnerabilidade à tentação. Ele ressalta a responsabilidade da comunidade cristã em confrontar o pecado com o objetivo de restaurar o pecador, e não apenas de condená-lo.